Doutora, por quanto tempo eu vou ter esses fogachos e o que pode causar isso? Se você quer saber mais sobre isso, vem comigo. Olá, sou a doutora Flávia Mambrini. Se você ainda não é inscrito no meu canal, curte, compartilha. E hoje nós vamos entender sobre fogachos, sobre aquela onda de calor, sobre aquela parte ruim, né? O que causa isso? Existem gatilhos? Por quanto tempo eu vou ter isso? Então, vamos entender isso direitinho. Gente, se você está passando ali naquela fase de perimenopausa, menopausa, até um pouco depois, quem é que quase que nunca sentiu aquela sensação desconfortável, né? Às vezes você está lá no meio de uma reunião, às vezes no meio de uma situação um pouco mais que te mude mais o estresse e não tem aquele fogacho, aquelas bochechas vermelhas, aquela sensação desagradável. O que a gente sabe hoje? Que 75% das mulheres nessa fase de menopausa, né, da perimenopausa, da menopausa até um pouco mais, passam por situações de fogacho. E, embora ela possa ser ali muito perturbadora, uma situação desagradável, existem coisas que você pode fazer para diminuir esses efeitos. Então vamos entender, eu peguei algumas perguntas mais frequentes. Então vamos lá, doutora, quando que começam as ondas de calor? Gente, isso pode variar de pessoa para pessoa. Normalmente, a gente vê que a menopausa ela pode começar o período de perimenopausa acima dos 40 anos. Eu acho muito difícil, a não sendo uma menopausa precoce, a gente ter os sintomas ali nesse período de 40 a 45 anos. Mas a partir dos 45 anos pode ser que já comece a aparecer esses fogachos. Na maioria das vezes eles começam a aparecer de noite. Então você acorda, põe coberta, tira coberta, tem aquela sensação desagradável ali. E isso vai mostrar pra gente que você está nesse processo já de transição. Como que a gente descreve ele, né? Como um período muito repentino, aquele calor intenso acompanhado daquele desconforto e na maioria das vezes ele vem acompanhado de um calafrio e que pode durar ali, de segundos até 1, 2, muito assim difícil, 5 minutos. O que mais que é importante? Quando esse calor acontece mais de dia, a gente acaba chamando de ondas de calor e à noite do próprio fogacho noturno, esses suores noturnos, que atrapalham muito o nosso sono e que vai deixar a gente mais cansado, mais irritado. E se você não dorme, o que você fica? Mais esquecido. Então, quanto mais fogacho você tem durante a noite, mais esquecido você vai ficar. Outra coisa importante, quanto maior esses fogachos, ele tem uma correlação com sintomas vasocardíacos. Então, assim, vasomotores. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque aumenta o nosso risco cardíaco. Mas a duração, a gravidade, tudo isso vai acabar sendo de uma pessoa para outra, muda muito. E quando se trata em anos, quantos anos que eu vou ter esse fogacho? Pelo amor de Deus, né? Em média, a gente fala que ele vai durar de 4 a 7 anos, gente. Tá? É triste dar essa notícia, mas mais ou menos é isso que acontece. Tem poucas pessoas que não vão passar pela menopausa sem nunca ter sentido nenhum. Tem algumas pessoas que têm mais frio, né? Porque ele desregula ali. E tem as pessoas realmente que têm aquele calor muito grande que atrapalha muito a qualidade de vida. Só que tem algumas coisas que a gente consegue fazer ali. E é importante a gente entender que existem gatilhos. Eu entendo hoje os meus gatilhos. Fazem 6 anos e meio que eu sinto os fogachos. Porque foi uma menopausa induzida, uma menopausa precoce. Menopausas precoces a gente sabe que tem mais chance de acontecer. Então aí eu tento entender aquilo ali, já sei que ele tá vindo. E no meu caso, geralmente eu respiro bem fundo e ele já vai começar a diminuir. Mas isso daí é muito de cada um. E eu coloquei o que os estudos dizem sobre os gatilhos mais comuns.
O primeiro gatilho que a gente tem que ficar atento é o uso do álcool. Então, ou cerveja, ou vinho, um coquetel. O álcool faz com que os vasos sanguíneos se expandam. E isso pode causar ali mais fogachos, mais ondas de calor. Que mais? Cafeína. Sabe quando você toma um café ou um refrigerante que tem mais cafeína? Ele faz com que os vasos sanguíneos tenham uma vasoconstrição. Isso aumenta um pouco a frequência cardíaca e quem vem? O fogacho. Acontece muito com o energético. O aquecer, gente, parece óbvio, mas qualquer tipo de calor pode fazer o fogacho vir, essa temperatura interna subir. E como a gente tá meio com o termostato ali descontrolado, ele sobe e aí ele tem uma dificuldade de não subir tanto. E depois, como ele subiu, ele tem que descer. Então, por isso que vem aquele calafrio, né? Então, opte não para tomar aquele banho muito quente. Toma um banho mais fresco. Não usa tanto aquelas roupas muito quentes também, porque ele começa a dar aquele fogacho, por mais frio que tá, você começa a ficar ali desconfortável. Clima quente. Então a gente sabe que tem coisas que a gente não consegue controlar. Mas principalmente, quanto mais calor e mais úmido tiver, mais ondas de calor é provável que você tenha. O cigarro, a nicotina, ela pode aumentar essa frequência cardíaca, que faz a vasoconstrição e que pode piorar os fogachos. Alimentos picantes também. Então, se eu adoro uma pimentinha ali, gente, cuidado, porque ela tem uma substância que chama capsaicina, que faz com que o corpo aqueça e as bochechas, eu falo assim, eu como pimenta é meio que imediato, minha bochecha já fica vermelha na hora, é impressionante. Mas, o que mais? Estresse, tá? Esse pra mim é o pior. Nossa, eu vou pensar numa situação mais estressante que pra mim é incômoda, já vem o fogacho. Então, situações de estresse, por exemplo, você vai para uma reunião estressante, você vai encontrar uma pessoa que você não está tão confortável. Não vai muito agasalhada, pelo amor de Deus, porque você vai suar e ainda vai passar constrangimento. Roupas muito apertadas. Aquelas roupas mais apertadas, com dificuldade ali de respirar, que elas não expandam, que esse calor fica mais retido no corpo, ele eleva essa temperatura e fica pior. Eu falo, gente, depois eu quero até que vocês coloquem seus truques aqui, que a gente tem truques, né? Por exemplo, no inverno demais, o que eu uso? Eu vou pôr um casaco muito quente, eu sempre coloco uma blusinha mais fina por baixo e de manga curta. Meu marido, ele fala, não é possível. Aonde você vai com essa blusa? Eu falo, eu sei do calor que eu tenho, eu sei do fogacho. Então, a gente vai arrumando alguns truques, né? Então, coloca aqui pra gente, porque às vezes o seu truque pode ajudar as outras pessoas. Então, além desses gatilhos comuns, a gente sabe que algumas medicações, então como o tamoxifeno, como o hexamestano, que é o Aromazin, que é o que eu uso, que são usados ali para o câncer de mama, eles podem piorar, né, os sintomas. A gente tem o haloxifeno, que ele é um medicamento para osteoporose, que também ele pode piorar. A gente tem alguns antidepressivos que também pioram as ondas de calor, mas na maioria das vezes os antidepressivos são usados como um tratamento. Então, esses gatilhos, a gente conhecendo esses gatilhos, você vai ali, né, driblando para minimizar esses efeitos, principalmente em mulheres que não podem usar os hormônios. Outra coisa importante, os hormônios, eles param de uma vez com as ondas de calor? Não, gente, eles vão minimizar, mas isso não impede que você ainda tenha fogachos esporádicos. Outra pergunta que não quer calar, as ondas de calores, elas chegam a parar? Assim, não dá pra gente falar isso ali certeza. A gente não tem ali uma resposta tão clara. A gente sabe, os estudos dizem de 4 a 7 anos, mas eu tenho pacientes de 82, tenho uma paciente muito querida de 85, que ela anda com leque, né? Que ela ainda tem muito fogacho. Então é muito individual, a gente sabe assim, se a sua família, a sua mãe sempre teve muito fogacho, a gente tem que ficar esperta porque você tem chance de ter mais.
Então, assim, uma vez que a gente tem ali a menopausa, a gente corre esse risco. Então, a gente tem algumas opções de tratamentos, né? O que a gente pode fazer ali, o que a gente vai ter de tratamento. Então, se você pode estar usando hormônios, então você use os hormônios. Agora uma coisa eu quero que vocês guardem, se você tem muito fogacho, se você chega a ter aquele suor, aquela sudorese, e você pode usar o hormônio, gente, procura um médico de confiança, aquele médico do coração, e use, porque o fator de risco cerebral, risco maior de demência a longo prazo, risco maior de infarto, ele existe. Se você tem esse fogacho esporádico quando você tem o gatilho, ok, aí a gente pode ajudar ele ali, ou com antidepressivo, ou às vezes até com as medicações fitoterápicas, que tem que ser bem avaliadas, tá? Não é para estar usando qualquer coisa, que também pode minimizar. Então tem o que ser feito, tá bom? A intenção é que você não fique sofrendo, passando constrangimento com isso. Então, se você tem fogacho, conta aqui pra gente qual que é o seu pior gatilho e qual o seu segredinho ali para ajudar a minimizar isso. Curta, compartilhe, encaminhe os vídeos para as amigas e até o próximo vídeo.